Oi, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, Flor. Hoje é rapidinho, vamos focalizar nosso evangelho, Flor. É rapidinho, eu sei que você tá trabalhando aí, me responde rápido. Minha dúvida hoje é, Flor, por que que passam assim as pessoas, entendeu? Conversa comigo e eu vejo também, já vi, e já me falaram que é escola bíblica. As pessoas não passam de ano, Flor. Só passa de revista para revista. Não, verdade. Minha avó ficou 50 anos. Isso. Ficou 50 anos na escola bíblica. Ela nunca passou de ano, ela só passava de revista, Flor. Isso. E ela nunca conseguiu formar nada, entender nada. Entendeu? Ela só entendia aquela hora ali, quando abria isso. Depois não entendia nada. Vamos aí focalizar esse evangelho, Flor? Fala aí pra mim, o que acontece? Flor, eu tô ocupada assim, mas pra gente focalizar o evangelho, sempre a gente arranja um tempinho, né, Flor? Sabe, Flor, é um problema, né? É um problema assim delicado, né? Por que fica assim tempos e mais tempos e a pessoa não avança, né? Nas ideias. É porque de repente o problema tá em quem ensina, né, Flor? Porque é difícil imaginar que as pessoas estão assim tão dispersas, né? Porque, assim, geralmente, quando se tem dois caminhos, duas divisão, né? Quando tem caminhos, divisão, né? Quando é um caminho, é uma visão. Então, geralmente, Flor, são vários caminhos, né? Não é uma visão. Então, fica difícil de as pessoas assimilar, né? Assimilar por onde seguir, por onde ir. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um é de um jeito, outro é do outro, né, Flor? A gente tem que respeitar todas as pessoas, todos os caminhos, tudo que falam, assim. Mas se nós queremos passar de ano, crescer na graça e no conhecimento, na graça, não estou falando crescer na lei, em sacrifício, em problema, em rituais, em simbolismo, não, crescer na graça. A gente tem que procurar, né? Ele falou, se dedicar mais um bocadinho, né? E procurar, assim, ler mais, assim, meditar, entender, né? Como está lá na escola, que o professor, ou o mestre, ou o pregador, né? O pastor, não pode, o que falar, a gente tem que anotar tudo. Anotar e pesquisar, Flor, estudar direitinho, né? Estudar direitinho ali, lembrar do que foi falado e também comparar, né? Do que está escrito, ver o contexto, né? Contexto do contexto, para poder a gente estar assimilando aquilo, né? Porque o Espírito Santo de Deus nos revela, nos fala, né? Então a gente tem que fazer dever de casa direitinho. De repente essas pessoas não passam de ano porque não fazem dever de casa, né, Flor? Então, a gente tem que estudar e tem que procurar saber, né, Flor, o que é simbolismo, o que é metáfora, o que é linguagem de figura, né? É saber o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, né? E saber que a Bíblia, ela, do início ao fim, né? Ela foi escrita a uma nação, né? De Israel, né? Israel, os hebreus, os judeus. Então foi escrito, essa foi a nação para a qual, né, Jesus veio. E também a gente tem que compreender, né, o que é ser gentil, né? Estrangeiros, gentis, né? A gente somos estrangeiros, saber o que compete a nós e a gente entender o que é a doutrina, né? Para aquelas pessoas que é diante da cruz e para nós que somos depois da cruz, né?
Nós não temos nada com isso, sabe, Flor, com o negócio de lei, porque a gente nascemos depois da cruz, depois de Jesus Cristo, né? Que já veio e resgatou. Lê lá em Colossenses 1, né? Lê o livro de Colossenses todos, lê o livro de Efésios todos, de Romanos todos, né? Romanos 10:4, parece que fala assim, ó, o fim da lei é Cristo. Então, nós não precisamos estar voltando, né, em coisas passadas, não é verdade? Melhor, quando nós vamos às coisas passadas, né, as escrituras, né, é para o quê? Para testemunho do novo e vivo caminho, né? A gente volta, mas não como doutrina. O que às vezes as pessoas não passam de ano é porque se ensina muito as escrituras, né? Se ensina muito as histórias, as profecias, né? As profecias clássicas, as profecias né? Escatológicas, né? As profecias que já foram cumpridas, né? Então ensinam muitos como se elas ainda fossem acontecer. Então, aí assim, as ideias não ficam assim, né, certinha, né, no lugar, porque é difícil de compreender, porque muitas profecias, né, já foram concluídas, então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, porque as pessoas ou não ensinam ou as pessoas não prestam atenção no que se ensina. O livro de Jeremias, tudo aquilo de Jeremias, a alimentação de Jeremias, tudo aquilo, era o que? Era para o que? Era uma profecia para um povo que iria ficar o quê? Queriam ficar presos, né, cativos lá em Babilônia, né? Iam ser sofredores lá, né? Então, já aconteceu, Israel já foi dispersos, né? Porque depois nós tivemos 3 reis, né? Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino que era unido ficou dividido. E depois que Salomão se foi, as coisas começaram a piorar, né? Então, nesse reino dividido, que ficou Judá, né? Que ficou que era o reino do sul, e o reino do norte, né, que ficou com as 10 tribos, né? O reino do sul, que eram 2 tribos, e o reino do norte, 10 tribos. Mas, enfim, o que nós queremos assimilar é que esses reinos eles foram dispersos, porque eles foram invadidos, né? Então, Judá foi invadido por Babilônia, eles foram cativos lá para a Babilônia, não é verdade? Os assírios invadiu, né? Também o reino do norte. E, então, bem, voltando ao que nós queremos falar sobre o livro de Jeremias, eles estavam falando, né, para aquele povo, dando força, né? Para aquele povo que iria ficar cativos, e ficaram mesmo. Então, eles falam, quando Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas que não sabes. Estava profetizando para aquele povo que iria ficar cativos. E já ficaram, né? Já sofreram, já ficaram. Enfim, é só ler lá a história. Mas, então é isso. A gente tem que ler texto e contexto e entender o que nós estamos lendo, né? Para quem, por quê. Então, assim como eu dei agora o exemplo do livro de Jeremias, também tem o livro de Isaías, que é o livro profético importante, né? Livro maior. Então, ele é a profecia toda de Jesus, da vinda de Jesus, né? Um menino não nasceu e tudo. Então, ali tem a profecia, parece que é no capítulo 11, fala sobre Davi, né? Então, ali no livro de Isaías está todas as profecias que já foram cumpridas, né? E aí, Mateus 24, Jesus ali, quando ele ensinava, estava fazendo a profecia o quê? Da queda do templo, do templo dele, a casa do tesouro, né? A casa do tesouro, do templo de pedra de Jerusalém. Então, foi cumprida. Então, só João foi o único discípulo amado, né? Se você ler lá no livro de João, capítulo 21, está lá no fim, quase no finzinho, tá os outros discípulos questionando, né?
Por que que o Paulo, o apóstolo amado ia ver, né? Então, o apóstolo amado foi o único que alcançou o ano 70 depois de Cristo. E foi isso. Então tem muitas histórias. Então é assim. Então nós temos que ter o quê? Uma só visão, porque a palavra diz que um pouco de fermento tira o quê? Um pouco de fermento, né? Então estraga ali toda a massa. Então quando nós sabemos que estamos na aliança da graça, mas se a gente põe um pouco do simbolismo, do fermento, das coisas, dos rudimentos da lei, então a gente prejudica toda a massa. Então tem muita coisa que a gente tem que se atentar, né? Que o ministério da graça, ele costuma destronar, né? Ele destrona as religiões. Então talvez seja por isso que fica assim um pouco confuso, porque o que importa no mundo são a sabedoria do mundo, né? Mas nós lembramos lá que Paulo, né, estudou com Gamaliel, né, era o estudado, era o pior dos fariseus, né, que perseguia. Mas quando o Espírito Santo ali veio e levou ele ao terceiro céu e levou ele a realmente se converter, então ele disse que tudo aqueles estudos, aquela sabedoria, ele considerava como esterco, entendeu? Porque ele viu que não é de sabedoria humanas, né, essas teologias, tudo, nada diante, né? Ele fala, isso a gente vê também lá em Gálatas 2, lê lá todo o capítulo que ele fala sobre isso, lá, né, que vamos nos atentar da doutrina de Jesus, João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, né? Vocês leem aí o contexto, né? Que Jesus aqui, ele já tinha o que? Ressuscitado. Foi assim que aconteceu, né? Ao amanhecer, Jesus estava o que? Na praia. Mas não era o Jesus o que? De Nazaré, mas já era Jesus Cristo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos o que? Não podiam o que? Perceber quem eram. Porque ninguém se atentou pela doutrina de Jesus, né? Porque ele trouxe a doutrina que nós somos o quê? Espírito. Nós não somos carne, nós somos espírito no carne, espírito, né? No vaso de barro. Mas ninguém se atentou para isso. Então ali mostrando, vocês são semelhantes a mim, vocês são espíritos. Né? Lembra lá Pedro disse, é um fantasma. E até hoje, dias de hoje, quando as pessoas têm a dádiva de ver, né, um parente, um amigo, né, que lhe dão essa graça, eles muitas das vezes não sabem assimilar o espírito de entidades, e aí, né, falam que é o que? Demônio, né, classifica tudo com demônio. Não entenderam nada, né, eles querem viver só de rituais, religiosidade, e não se atentaram para a doutrina de Jesus. Enfim, depois ele diz assim, tragam um pouco de peixe que vocês acabaram de pegar, né? Jesus estava querendo ali ter intimidade com eles, Jesus Cristo, intimidade ali, sou eu, né? Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos desde que ressuscitou o quê? Dos mortos. Desde que ressuscitou dos mortos, verdade? Jesus repetiu a pergunta, né, por a terceira vez, né? Você me ama, né? Você me ama de verdade? Como é que não presta atenção no que eu falo, né? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo, né? Amigo, negou Jesus. Então, cuide das minhas, o quê? Das minhas ovelhas. Ovelha é de quem? As ovelhas é das religiões? Não, as ovelhas aqui, né, nessa geração, as ovelhas eram o quê? De Jesus. Não confundam, hoje nós não somos mais ovelhas, né? Nós somos João 1,12, nós cremos em Jesus, somos o quê? Filhos amados, reconciliados, filhos o quê? Que nos chegamos, né? Por adoção pelo amor. Jesus disse assim, então, pastorei as minhas ovelhas quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria ir, mas quando for velho, você o quê? Você
e entenderá e estenderá as mãos, outros guiarão você, né? Então, quando essas religiões ficam caducas, né, tem que ser guiados pelos que o novo e vivo caminho, né, os que entenderam a graça e vivem por elas, não só pelo ouvir, mas pela prática. Então, outros, ok, guiarão você e o levarão aonde você o que não quer ir, né? As pessoas querem continuar sendo apenas religiosos e para eles está bom, né? Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Verdade? Depois Jesus disse, siga-me. Qual é o tipo de morte? Né? Matar a carne. Mas os religiosos não querem matar a carne, querem viver pela carne. Pedro voltou-se e viu seguindo Jesus, né, o discípulo que ele amava, aquele que se via reclinando durante a ceia para perguntar a Jesus: Mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quanto a ele, né? Quanto a esse João aí? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso, Pedro? Siga-me, você, né? Então, você então vai o quê? Você vai morrer, né? Antes do dia do juízo. Mas, portanto, espalhou-se o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso absolutamente que Jesus disse. Ele quis dizer: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso. Então, João é vivo? Não, né? Então, mas no ano 70, no ano do juízo, da derrubada do templo, né? Do qual se cumpriria aqui a profecia de Jesus de Mateus 24, né? Então, João estava vivo, foi o único discípulo que presenciou o que? A justiça de Deus, o juízo, né? Então, ele foi o único. Então, eu sou aquele que discípulo, eu sou testemunha destes acontecimentos. Com caducas, né? Tem que ser guiados pelos que o novo e vivo caminho, né? Os que entenderam a graça e vivem por elas, não só pelo ouvir, mas pela prática. Então, outros, ok, guiarão você e o levarão aonde você o que não quer ir, né? As pessoas querem continuar sendo apenas religiosos e para eles está bom, né? Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Verdade? Depois Jesus disse, siga-me. Qual é o tipo de morte? Né? Matar a carne. Mas os religiosos não querem matar a carne, querem viver pela carne. Pedro voltou-se e viu seguindo Jesus, né, o discípulo que ele amava, aquele que se via reclinando durante a ceia para perguntar a Jesus: Mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quanto a ele, né? Quanto a esse João aí? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso, Pedro? Siga-me, você, né? Então, você então vai o quê? Você vai morrer, né? Antes do dia do juízo. Mas, portanto, espalhou-se o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso absolutamente que Jesus disse. Ele quis dizer: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso. Então, João é vivo? Não, né? Então, mas no ano 70, no ano do juízo, da derrubada do templo, né? Do qual se cumpriria aqui a profecia de Jesus de Mateus 24, né? Então, João estava vivo, foi o único discípulo que presenciou o que? A justiça de Deus, o juízo, né? Então, ele foi o único. Então, eu sou aquele que discípulo, eu sou testemunha destes acontecimentos e os registrei aqui. E todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, né? Eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem o que escrito no livro, não poderiam que caber, né? Então é isso. João foi o único discípulo amado que presenciou, né, a conclusão da
transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, do reino do homem, do Filho do homem, para o reino do Filho de Deus. Não é verdade? Então, Pai seja convosco, vamos assimilar. Então, aqui para terminar, Gálatas 2, né? Só para quem quer, né, irmãos? Crescer na graça e no conhecimento. Quem não quer crescer na religiosidade, fica lá, né? Então, o que se lê o capítulo todo. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém, né? A casa do tesouro lá, né? Paulo, né? Disse. Falei para que particularmente o que aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava o quê? Ensinando, né? Que eles pensam que é outra doutrina. Hoje nós falamos palavras da graça, né? Da aliança, da graça, da cruz. Eles têm como se olham torto para nós, como se fosse uma outra doutrina, né? Não fosse a deles, né? Mas realmente não é a deles, porque eles curtem o que é simbolismo, curtem um evangelho que já foi passado, né? Foi de Jesus de Nazaré, mas nós estamos em Jesus Cristo. Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse que um trabalho perdido, disse Paulo, né? Vou vocês ler tudo, tá? Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, né? Mas são irmãos assim, se estiver a favor deles, nós falarmos aqui a mesma língua, mas se nós procurarmos olhar, ter a visão em Cristo Jesus, muitas das vezes nós deixamos de ser irmão, não é verdade? Assim, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês, né? E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada o que tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava. Então, realmente a religiosidade não tem nada a nos acrescentar. Na verdade, o que nos acrescenta é a graça de Deus, porque assim disse Paulo, e nós falamos, né? A sua graça nos basta. Paz seja convosco. E o dia de Pentecoste, né, que está em Atos, né, no livro de Atos, então ele vem concluindo para nós o que foi escrito, né, no final de Mateus, no final do livro de Lucas, né, que então Jesus ele estava preparando as pessoas para receber, né, receber o Espírito Santo, receber esta presença invisível, mais real. Então, mas nós não podemos esquecer que o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas é um livro só, né? Porque é um livro dividido, é um livro de Lucas, o médico e historiador, né? Então é história, o livro de Atos é história. Ele pesquisou, né, e ilustrou para nós o livro de Atos e o livro de Lucas. Foi Lucas que escreveu, né? Não é doutrina, é história. Ele concluiu, né, nesses livros o que ele ouviu, que ele aprendeu, né, de Pedro, Paulo, né, Tiago, e assim nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Passei rapidinho para falar com você. Vamos compartilhar. Se inscreva. Ó, tá escrito aqui embaixo do vídeo, vermelhinho. Inscreva-se. Aperta, não custa nada, tá bom? E depois aperte o sininho para a gente estar compartilhando todos os vídeos. E curte aí, olha a mãozinha para cima, hein?